Olá pessoal, quero dedicar esse vídeo aos alunos do nono ano que estão estudando justamente essa parte da matéria que é a racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores, o próprio nome já diz, ela consiste em tornar um denominador um número racional. Bom, racional, para quem não lembra, é aquele conjunto de números representado pela letra Q e é importante também a gente saber o que é um número irracional, né? Os irracionais, muitas vezes representado por IR, são números que não são possíveis representar na forma de fração. Vou dar só exemplo aqui. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o conhecido número π, que na verdade π é uma letra, mas o número é o 3,14. Tem o número E da física e outras áreas da ciência também aparece o número E, que é o 2,718. São números que não são possíveis de escrever na forma de fração, então eles são dízimas não periódicas infinitas. Então isto aqui, ainda para esclarecer mais ainda, lembrar que são dízimas não periódicas infinitas. Bom, legal. O nome, como o nome já diz, são frações que o denominador não é um número racional, é um número irracional. Então vou dar um exemplo aqui. Raiz quinta de 2. Então eu preciso transformar o número raiz quinta de 2, que é um número irracional, em um número racional. Como a gente faz em qualquer fração, por exemplo, quando tem uma fração 6/8, a gente costuma simplificar, dividindo por 2, em cima e embaixo, obtendo então uma fração melhor, mais simplificada, 3/4. Mas se eu quiser, eu posso modificar essa estrutura. A fração é a mesma. Eu posso também multiplicar em cima e embaixo, se eu quiser. Posso multiplicar por 8, por exemplo. Se eu multiplicar por 8 em cima e embaixo, eu mudo a estrutura da fração. Vai ficar 24 dividido por 32, que é, numericamente falando, igual a 3/4 e igual a 6/8. E a única coisa que a gente pode fazer para alterar uma fração são essas duas operações aqui, ó, divisão e multiplicação. Então eu vou pensar em divisão ou multiplicação que eu posso fazer com o denominador, pensando no denominador, a fim de que esse denominador fique um número racional. É claro que a gente sabe que o único jeito de sumir a raiz quinta é se o 2 fosse elevado à quinta. Se fosse 2 elevado à quinta, a gente poderia simplificar simplesmente aqui e ficava meramente o número 2. Mas não é elevado à quinta, então a gente não fará essa operação simplesmente. Nós vamos pensar então no seguinte: nós vamos multiplicar numerador e denominador
por uma raiz quinta de 2 elevado a um expoente que, quando eu efetuar essa multiplicação, fique 2 à quinta. Então, o número vai ser 4. Vou mostrar, então, por que vai dar certo isso aqui. Nesse primeiro caso, a gente vai fazer um método um pouco mais longo. Quando eu tenho uma multiplicação de raízes de mesmo índice, aqui 2 à quarta, eu posso colocar já 16. Quando eu tenho raízes de mesmo índice se multiplicando, eu posso unificar essas duas raízes em uma só. Então aqui eu vou ter uma raiz quinta de 2 à primeira vezes 2 à quarta. Lembrando que os expoentes de um produto de potências de mesma base, eles se somam, resultando então 5 raiz quinta de 16 dividido por raiz quinta de 2 à quinta, porque 4 mais 1 dá 5. E agora sim é possível simplificar o índice com o expoente interno. O resultado final dessa expressão é 5 raiz quinta de 16 dividido por 2. E aqui termina a nossa racionalização. Observe que o denominador, que é o número 2, pertence ao conjunto dos racionais. Vamos fazer um outro exemplo um pouquinho mais rápido, vou chamar de exemplo 2. Três dividido por raiz sétima de 32. Bom, se está tudo certo, já todo mundo entendeu qual que é o princípio, a ideia então vai ser multiplicar em cima e embaixo por uma raiz com o mesmo índice da inicial, raiz sétima, de um número idêntico a esse, 32. 32. Aí, professor, já entendi. Se aqui é 1, eu preciso de 7, é só colocar 6 aqui, porque 6 mais 1 dá 7. Muito bem. Maravilha. É fácil mesmo isso aí. Só que tem um probleminha aqui acontecendo agora. 32 elevado à sexta é um número muito grande. Olha lá, 32, aqui já vai ficar 7, né? Vai falar, vai cancelar, que maravilha. O que acontece? Não está legal isso aqui, está muito grande. É tão grande, e o pior não é isso, depois eu vou ter que simplificar esse radical aqui. Então a gente vai começar de novo, prestando atenção num pequeno detalhe do início do problema, que é o seguinte: quando o radicando, esse é o nome desse elemento, radicando, quando o radicando for um número razoavelmente grande, a gente desconfia que ele pode ser escrito na forma de potência de 2, ou de 3, ou de 5.
Se eu tiver dúvida em qual potência ele vai ser escrito, eu faço a decomposição. 32 por 2 dá 16, 32 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então eu vejo que eu posso trocar o 32 escrevendo ele na forma 2 elevado à quinta potência. Então veja como muda a estrutura do problema. Vamos fazer essa pequena alteração aqui. 3 dividido por raiz sétima de 2 à quinta. E olha como muda, como simplifica o problema. Eu quero multiplicar por raiz, então, raiz sétima mesmo, como já havia previsto antes. Raiz sétima, o índice não mudou, de 2 com o expoente, de maneira que somado com 5 dê 7. Então é quadrado, né? Porque 5 mais 2 dá 7. É só a gente lembrar disso, ó. Tem pessoas que gostam de olhar para cá, assim, ó. 7 menos 5 indica o número que eu vou pôr aqui. Aí fica fácil também. Continuando. Quando eu fizer esse procedimento todo, embaixo vai ficar a raiz sétima de 2 à sétima. Vai cortar? Então, já vamos direto para o 2 embaixo. Embaixo ficou 2. Vamos caprichar nesse 2 aqui. Aí. 3 vezes raiz sétima de 4. Não tem mais o que simplificar aqui. Já está na forma mais simplificada que existe. Então veja, importante lembrar então que mesmo você já tendo entendido esse procedimento, se o radicando for um número grande, ou entender que 32 é grande, eu tento fatorar para ver se eu consigo escrever ele dessa forma, na forma de potência, que eu consigo simplificar o problema e ele vai ser mais fácil de resolver. Vamos para um exemplo 3 agora. Exemplo 3. Exemplo 3, vamos pensar assim, ó, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3. Agora um exemplo mais simples com raiz quadrada. Eu olho o denominador é que é nosso problema. Tenho que racionalizá-lo. Então vai ficar vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Que aqui eu não tenho que me preocupar, eu sei que o índice é 2, então se eu tiver dois números 3, eu já sei que embaixo vai ficar 3 e em cima vai ficar raiz de 2 vezes 3, que é raiz de 6 sobre 3. Maravilha! Esse foi o sinal que não era para ter tocado para não atrapalhar a nossa videoaula. Mas agora já foi. Vou encerrar esses 3 exemplos e vamos começar um outro tipo de caso de fatoração. Então eu fiz esse risco feio aí para poder separar, porque o exemplo 4 ele é diferente dos demais. Vamos fazer assim, 5. O que caracteriza o exemplo 4 é que no denominador a gente tem uma adição ou subtração. Por exemplo, 5 mais raiz de 2. Então eu tenho um número irracional, que é o raiz de 2. É irracional. Só que eu não consigo pensar, se eu pensar na racionalização só com raiz de 2, não vai dar certo. Porque quando eu faço uma multiplicação de raiz em cima e embaixo, eu tenho que fazer em todos os elementos.
Então, se eu fizesse aqui raiz de 2 em cima e embaixo, eu tenho que ter em mente que eu vou ter que usar parênteses aqui e efetuar uma distributiva com esse raiz de 2. E não vai resolver a raiz aqui, que vai ficar 2, mas aqui vai ficar 5 raiz de 2. Então, não convém fazer este raciocínio. Então, a ideia principal é a gente pensar o seguinte: seria bom para assumir com essas raízes aqui, com essa raiz aqui, se o 2 fosse ao quadrado. Mas não tem como só o 2 ficar ao quadrado. Então, poderia ser bom se fosse ao quadrado nos dois. Ao quadrado nos dois, quando eu penso isso, eu lembro de um produto notável, que é do nosso primeiro vídeo, conhecido como produto da soma pela diferença. Então vamos ver o que acontece se eu pensar numa diferença desses mesmos elementos. 5 menos raiz de 2, 5 menos raiz de 2. Então vou multiplicar em cima e embaixo por 5 menos raiz de 2. Ah, já sei, professor, vou fazer distributiva. Não, nada de distributiva. O processo prático. A gente olha o parênteses que tem o negativo e mentalmente, pessoal, isso aqui é só um mental, eu elevo ao quadrado os dois elementos aqui. Só que esse aqui ao quadrado simplifica com a raiz. Então, nosso novo denominador agora é 25 menos 2. E o numerador? 5, abre parênteses, 5 menos raiz de 2. Eu evito de fazer essa distributiva aqui, porque muitas vezes o resultado desse número pode ser múltiplo desse. E a gente pode fazer uma simplificação. Não é o caso deste exemplo, em que o numerador fica 5 vezes 5 menos raiz de 2, dividido por 23. Então, nesse caso, o denominador ficou realmente um número racional. Veja que o 23 é racional. Porém, não deu para simplificar. Vamos fazer mais um exemplo aqui, o exemplo 5, mas agora o exemplo 5 ainda é desse modelo. Exemplo 5. É 6 dividido por 4 menos raiz de 5. Então vamos para a racionalização direta. Então a técnica desse caso, quando é uma adição ou subtração com um dos elementos um número irracional, é o produto da soma pela diferença. Produto notável, em que a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, né? Esse nome vai ser muito usado no futuro nos números complexos. É só verificar o sinal que já é dado, trocar e colocar aqui. Bom, usando a mesma técnica para ir rápido nesse resultado, a gente pega o parênteses negativo, eleva ao quadrado, já pode simplificar aqui. Deixa eu mudar de cor para seguir o padrão do anterior. Eleva ao quadrado, e já partimos para a simplificação nesse caso aqui. O resultado nosso será 16 menos 5, e aqui vai ficar 6, 4 mais raiz de 5. 16 menos 5 dá 11 no denominador. 6, 4 mais raiz de 5.
terminou aqui. E o último exemplo, ainda mantendo a mesma linha de racionalizações. Vou fazer aqui um raiz de 2 dividido por raiz de 5 menos raiz de 3. É o mesmo procedimento. Vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Conjugado aqui seria raiz de 5 mais raiz de 3, raiz de 5 mais raiz de 3. Então, indo um pouco mais rápido agora. Não vamos mais rápido, não. Vamos no mesmo ritmo. Simplificando aqui e aqui, eu tenho então raiz de 2 que multiplica raiz de 5 mais raiz de 3. Embaixo fica 5 menos 3. 5 menos 3, que vai dar 2. Agora, nesse caso, você pode deixar assim ou fazer distributivo. 2 vezes 5, 10. Então, fica a raiz de 10 mais 2 vezes 3, 6. Raiz de 6. Não, isso aqui não vai dar 4. Não existe propriedade para você juntar isso aqui numa raiz só. Não há possibilidade de fazer raiz de 10 mais 6. O resultado já é este aqui, com essa estrutura aqui. Então é isso. Os casos são apenas 2. Quando você tem o denominador com uma adição com irracional, ou apenas com um número irracional direto, com raiz de qualquer índice. Então são 2 casos. Eu espero que tenha sido útil para o pessoal do 9º ano, principalmente, que está tendo exatamente agora essa matéria. E vamos fazer tarefa, exercício, porque o segredo é a prática. Quanto mais vocês praticarem, mais habilidade vocês vão pegar em todos esses modelos de racionalização que aparecem muito nos vestibulares, nos concursos, que futuramente vocês vão estar encarando. Um grande abraço a todos. Essa foi a aula de racionalização de denominadores. Um abraço do professor Conrad para vocês.